Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Mais um dia do nosso pão diário, da nossa leitura bíblica diária. Amém? Hoje nós estamos aí no dia 32 da nossa leitura. Amém? Hoje nós vamos ler Levítico 8, 9 e 10 e Salmos 32. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia maravilhoso, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, de estar na tua presença. Sim, meu Pai, de aprender um pouco mais sobre a tua palavra, meu Pai. Pai amado, Pai querido, abra agora, Pai, o nosso entendimento, meu Pai, a nossa mente e o nosso coração para ouvir, meu Pai, para aprender, meu Pai, um pouco mais sobre a tua palavra, meu Pai. Tira, Pai, todo impedimento, toda distração, meu Pai, que quer nos atrapalhar, Pai, de fazer essa leitura nesse dia de hoje. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço e te louvo pela vida de todos, meu Pai, de todos que estão acompanhando essa leitura, meu Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa a leitura dessa pessoa, abra o entendimento dela, o coração dela, e que a tua palavra fique guardada na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, gente, vamos para a nossa leitura. Leitura bíblica diária, Levítico, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: a consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, e também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado no éfode, e o apertou com ele. Depois, depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois, derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e dos rins, e dos
2 rins e a sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar, em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois, fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e a toda a gordura que está na fressura, e o seu redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois, Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão, e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação, não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e farei a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara
pela mão de Moisés. Levítico, capítulo 9. Arão oferece os primeiros sacrifícios. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem mancha, traze-os perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois, degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue. E ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto pela manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar, em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor
e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Levítico capítulo 10. Nabade e Abiú morrem por causa da profanação. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e a Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo, não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. A lei acerca das coisas sagradas. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e a comei-a sem levedura, junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor te tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: Por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação.
para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente havíeis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado, e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceita aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Glória a Deus! Aqui a gente aprende, né, como é importante, quando Deus dá uma ordem, fazer conforme aquilo que Deus ordenou, e não conforme aquilo que a gente acha que é. Não é verdade? Você viu como que o fogo consumiu os dois filhos de Arão? Porque eles levaram ali, né, a palavra disse, fogo estranho perante o Senhor. Olha só, que coisa, né? Agora vamos ler Salmos, capítulo 32. Glória a Deus. Salmos 32. A felicidade do homem perdoado. Masquil de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, por este salmo lindo, maravilhoso, que nós acabamos de ler. Mais um dia concluído da nossa leitura bíblica diária. Amém? Olha esses dois versículos aqui, que coisa mais linda. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha que coisa maravilhosa, né, que nós estamos aprendendo nesse dia de hoje. Será que você tem confessado o seu pecado diante do Senhor, né? Aqui ele está falando, né? Aquele que é santo orará a ti. Todos nós somos chamados a ser santos, não é verdade? E
até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha que coisa linda. Então está dizendo aqui que muitas águas quer dizer o quê? Dificuldades, né? Então aquele que confessa o seu pecado ao Senhor, aquele que é justo, né, perante o Senhor, essas muitas águas não chegarão a ele. As dificuldades, né, não chegarão a ele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é verdade? Vou deixar então esses 2 versículos aí anotados nos comentários do vídeo. Agora fica o desafio para você. Coloca aí nos comentários, né? Qual versículo você mais gostou nesse dia de hoje? Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!